eternamente mesa esplêndida, ao som do mar, à luz do céu profundo. Esta é a segunda vez que o Piauí é sede do encontro do Colégio Permanente de Tribunais de Justiça do Brasil, que está em sua 90ª edição. Entre os assuntos abordados no encontro, os temas o juiz e a Constituição e a função política do Tribunal de Justiça. Os temas a serem discutidos são temas relevantes de interesse de todos nós. As palestras que foram escolhidas serão proferidas por dois grandes juristas brasileiros, um do Rio de Janeiro, o desembargador Najib Slaib Filho, o outro piauiense, o doutor Edilson Pereira de Farias, ambos expressões emblemáticas do direito, do Ministério Público e do Poder Judiciário brasileiro. Autoridades municipais e estaduais participaram da solenidade de abertura. No evento, o governador Wilson Martins analisou a situação da justiça no Piauí. A justiça ela tem, ao longo dos últimos anos, se aproximado da população, né? Um dos exemplos é a justiça itinerante, atuado não só nas questões que são inerentes à justiça, mas também contribuindo para os outros poderes, não só nos momentos em que são momentos de alegria, de encontros, mas sobretudo nos momentos da diversidade. Então, são parceiros importantes da construção do processo democrático do Estado do Piauí. O encontro reúne presidentes e representantes do Tribunal de Justiça de todos os estados. No primeiro dia de reunião, alguns magistrados comentaram sobre a limitação do poder do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que as fiscalizações, quando elas são feitas com o intuito de ajudar e de melhorar, elas devem ser sempre benéficas e sempre bem-vindas. É preciso que todas as entidades envolvidas, todos os juízes, cumpram a lei. E cumpram a lei eticamente. Essa é uma função do colégio. Procurar fazer com que as instituições sejam cumpridas com base em princípios éticos, que é a estrutura de toda a nossa formação. No segundo dia de encontro, os presidentes e representantes vão participar de grupos de discussões sobre assuntos de interesse do judiciário, da magistratura e dos tribunais estaduais. No final do encontro, será elaborada uma carta para Teresina. E a Associação dos Magistrados Brasileiros é autora da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre definição também de atribuições para o Conselho Nacional de Justiça. A votação da liminar acontece no começo de fevereiro, na retomada dos trabalhos do Supremo. Por enquanto, o CNJ fica aí impedido, ou com algumas funções impedidas pela Justiça temporariamente, através de liminar de atuação. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, da AMB, Nelson Calandra. Presidente, bom dia. Bom dia. Bom, e desde que a AMB entrou com essa ação na Justiça, a polêmica cresceu sobre até onde o CNJ, até onde o Conselho Nacional de Justiça pode ir na investigação, na interferência da vida dos magistrados, que desde 2004 criado, o CNJ tem tido algumas polêmicas alimentadas, e essa agora que volta a ser discutida quando o Supremo reabrir os trabalhos. Qual a expectativa da AMB? Primeiro é preciso esclarecer à cidadania que essa liminar, ela não impede o CNJ de investigar coisa nenhuma. E segundo, o que é preciso que a população compreenda é que nós vivemos numa federação e cada estado é que tem que cuidar de fiscalizar a sua magistratura. Aqui mesmo no estado do Piauí, a magistratura é fiscalizada e com muito rigor pelo próprio tribunal. E essa liminar que nós pedimos ao Supremo foi para dizer que não pode o CNJ editar uma resolução administrativa reduzindo o prazo de defesa para o juiz de 10 para 5 dias, por exemplo. Se há uma investigação em curso aqui no estado do Piauí, nós não podemos obrigar o juiz a estar se defendendo também em Brasília. Você imagina um juiz que está lá na última cidade do estado do Piauí, a 600 quilômetros da capital, ter que apresentar uma defesa em Teresina e outra em Brasília ao mesmo tempo. Isso significa constituir advogado, significa despesa de viagem, e isso é completamente contrário
a qualquer lógica, por mais elementar que seja. Então, nós não queremos que o CNJ deixe de investigar. Ele tem que investigar quando o tribunal não investiga, quando o tribunal não toma providência. E a população tem que saber, afinal, magistrados, como os grandes comandantes da aviação, eles não são selecionados, os comandantes, para derrubar avião e juiz para fazer coisas erradas. Ao contrário? E muito ao contrário? E muito ao contrário. Nós, juízes, passamos por um exame de OAB que reprova 90% dos candidatos. Depois de 3 anos mostrando que somos capazes de ser advogados, fazemos outro exame onde mais 90% é reprovado. E passamos a vida prestando relatório para a corregedoria. Eu estou no Tribunal de Justiça de São Paulo e os meus colegas aqui do mesmo modo. Cada processo que eu abro, eu tenho que mandar uma cópia para o CNJ e mandar um relatório mensal do que eu faço ou do que eu não faço. E as atribuições das corregedorias, que são justamente essas de fiscalizarem a atuação dos magistrados, dos juízes, especialmente, também dos desembargadores, é claro, mas ela fica a dever e por isso o CNJ estaria entrando tanto nessa seara, na sua opinião, doutor Calandra? Na verdade, essa polêmica, ela está alimentada por uma frase infeliz dita pela Corregedora Nacional, que falou que há bandidos de toga. Isso não é real, porque os bandidos que nós tínhamos, nós expulsamos da carreira, punimos criminalmente, perderam o cargo, a mídia noticiou os casos que aconteceram ao longo de 10 anos, e nós expulsamos essas pessoas. Portanto, nós não estamos numa carreira que a justiça deixe de funcionar. Aqui mesmo no Piauí nós tivemos magistrados, juízes presos e afastados de suas funções. 5 casos houve aqui, não é verdade? Porque qualquer um está sujeito ao erro. Mas se alimenta em Brasília um sentimento, aquele preconceito contra o Nordeste. Então diz assim, no Nordeste do Brasil, os desembargadores, os juízes, o A, o B, o C, não funcionam. Os desembargadores não são capazes de punir seus próprios colegas. Só que nós, juízes, passamos a vida julgando os outros. E nós aprendemos a não julgar com o coração. Nós temos que julgar com a lei, com a prova e condena ou absolve aquele que é culpado ou não. E nós vivemos num país de grande violência, onde várias pessoas foram assassinadas. Dia 11 de agosto, nossa colega Patrícia Scioli, nós estamos lançando a nossa revista. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera, que aí fica melhor uma foto da juíza Patrícia Scioli, que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, enquanto fazia investigações envolvendo policiais, um crime bárbaro que chocou o país e que deixou certamente a magistratura em alerta. No dia 11 de agosto, nós estávamos aqui em Juazeiro do Norte, falando sobre a violência contra a mulher. Como num tapa no rosto da população brasileira, chega a notícia que a nossa colega foi assassinada com 21 tiros, porque era uma juíza que não admitia deixar de punir maus policiais. Acabou perdendo a vida com isso. E no Brasil, 4 juízes foram assassinados. 2 promotores foram assassinados, um deles dentro do fórum. Aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, os pais da minha colega, Sérgia Miranda, sofreram uma brutal tortura. Quebraram os aparelhos dentários de uma senhora com 76 anos, golpes de facão, em razão do trabalho da nossa colega. E depois jogaram fogo e atear fogo aos corpos deles vivos. E diz Dona Terezinha que os bandidos riscavam o fósforo não pegava. Dizia ela, isso é um milagre de Nossa Senhora Aparecida, que eu estava ali rezando naquele momento. Então, que brutalidade, que país é esse? Quer dizer, então, nós vamos sentar o juiz no banco dos réus e deixar gente como essa em liberdade. Isso nós não podemos admitir. Tá bom, nós conversamos aqui com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Nelson Calandra, que está em Teresina, para participar justamente do encontro de presidentes de tribunais de justiça que acontece na capital. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço e desejo um ótimo dia a todos os telespectadores. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor também.